Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 11 de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos interessados em compreender melhor o fenômeno de propagação dos campos eletromagnéticos. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo. Primeiro, o vetor força elétrica, a lei de Coulomb. Em seguida, comparando forças, o campo elétrico estático. E faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos iniciar com vetor força elétrica, lei de Coulomb. Essa é a equação que representa a lei de Coulomb no vácuo. Fe é a força entre duas cargas pontuais. Pode ser uma carga positiva e uma carga negativa, uma ao lado da outra, ou cargas de mesma polaridade. Importante que a equação aborda cargas pontuais, ou seja, cargas cujas dimensões são muito pequenas em relação à distância entre elas. Aí está o exemplo de duas cargas pontuais, uma positiva e negativa. Considere que elas estejam bastante afastadas. A distância entre elas é muito maior do que sua dimensão. Se nós tivermos uma carga à esquerda da carga positiva, haverá uma força de repulsão. Sim, a carga também vai repelir a carga positiva, representada com o sinal de mais. Estamos considerando que as cargas positivas, a mais, azul e vermelho menos, elas estão imóveis, podem permanecer no lugar, seja porque a massa é muito maior, por exemplo. Já uma carga positiva entre a carga positiva e a negativa de referência vai sofrer uma força de repulsão pela carga positiva e uma força de atração pela carga negativa de referência. Uma carga direita da carga negativa de referência vai ser sempre positiva. As cargas de teste, os círculos pequenos em azul, são sempre positivos. Essa direita da carga negativa vai sofrer uma força de atração. Vejamos então qual seria a tendência. Essa é a partícula entre as duas e vai para negativa por atração e repulsão. Essa esquerda é repelida e essa extrema direita é atraída. Essa é a tendência nesse alinhamento de forças. A pergunta é, e quando as cargas não estiverem alinhadas? Qual o efeito da força elétrica? Qual a trajetória que será seguida? Aí temos o exemplo novamente. Vemos agora as linhas de campo elétrico ou as linhas de força entre as duas partículas. O que significa? Vamos de novo trabalhar com uma carga de teste positiva, o círculo em azul, pequeno, carga pontual. Quando nós analisamos as forças sobre essa carga pontual, acontece uma força de repulsão devido à carga positiva principal e uma força de atração devido à carga negativa à direita. A resultante dessas duas forças é essa trajetória. Podemos analisar no ponto mais alto, repulsão, atração, mesmo ângulo, tendência a ir à tangente, até que finalmente a carga positiva se aproxima da carga negativa e a força de repulsão é pequena quando comparada com a força de atração e agora é praticamente uma linha reta. Essas linhas chegam a 90 graus do círculo que corresponde à carga. A carga positiva segue esse percurso de atração para a carga negativa. Uma carga negativa seria repelida e atraída pela positiva. Vamos agora comparar forças. Força elétrica expressa em newtons é dada por essa equação. Observe que depende de uma constante, 1 sobre 4πε0, onde ε0 é a permissividade do vácuo. Depende de Q1 e Q2, que são as cargas das cargas pontuais, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas duas cargas. Q1 atrai ou repele Q2, Q2 repele ou atrai Q1. Na força gravitacional, só existe força de atração. É a função de uma constante, g, das massas e também inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas massas. Vejamos o primeiro exemplo. Quem é mais forte, a força gravitacional ou a força elétrica? Para tirar a dúvida, vamos determinar as forças elétrica e gravitacional entre um próton, carga positiva, e um elétron, carga negativa, na distância de 2 Armstrong. Seria um modelo de um átomo de hidrogênio. Vamos apenas usar 2 Armstrong como referência de distância. Aí estão a carga do elétron e do próton, a mesma. Observe que o elétron tem carga negativa. Temos a massa do próton e do elétron. Observe que o próton é muito mais pesado do que o elétron. Temos a constante gravitacional, seu valor, e a permissividade elétrica do espaço livre.
Vamos definir um Armstrong como sendo 10 a menos 10 do metro. Vamos calcular a força gravitacional. Substituindo pelos valores dados, obtemos 2,53 vezes 10 a menos 48 newton. Para a força elétrica, vamos obter menos 5,75 vezes 10 a menos 9 newton. Sim, uma carga positiva e uma carga negativa, então nós temos uma força de atração. Estamos particularmente interessados no módulo. Força gravitacional é sempre de atração. E agora vamos para o módulo da carga positiva e negativa, a força entre elas. Ou seja, o módulo de Fe, 5,75 vezes 10 a menos 9 newton. Força elétrica. Qual é a relação entre o módulo dessas duas forças? Então, vamos dividir o módulo de Fe pelo módulo de Fg e obtemos 2,273 vezes 10 elevado a 40. O que isso significa? Significa que a força elétrica entre um elétron e um próton afastados de 2 Armstrong é 22.730 trilhões de vezes maior do que a força gravitacional entre as duas partículas. O que mantém prótons e elétrons unidos, entre outras coisas, é a força elétrica. Mas existe força bem maior do que a força elétrica ainda que está atuando. Mas já podemos ver que a força gravitacional é muito pequena no universo. Na verdade, as 4 forças fundamentais conhecidas que regem o universo em ordem decrescente de intensidade são: força forte, é a maior força do universo. Ela está dentro da estrutura atômica. Para você romper essa estrutura, estamos falando de fissão nuclear. Força eletromagnética, não tem limite de alcance. Sim, ela varia com o inverso do quadrado da distância, mas ela vai indo para o infinito, vai decaindo. Força fraca, dentro da estrutura atômica. Veja como é limitado o alcance. E a gravidade, que também não tem limite de alcance, apenas ela vai diminuindo com o quadrado da distância, mas ela está lá. Pelada de sábado. Você chuta uma bola gol. O que faz a bola cair e você ficar preso à superfície da terra é a gravidade. O que faz com que os teus músculos fiquem presos aos ossos, que a tua chuteira não atravesse a bola e você veja a bola e o goleiro, são as forças eletromagnéticas. O que faz com que os átomos do teu corpo se mantenham em equilíbrio em suas estruturas internas é a força forte. O que controla o decaimento das partículas é a força fraca. Simples assim. E aí, fez o gol? Vejamos agora campo elétrico estático. É um tipo de campo. A relação entre uma carga pontual Q e a força exercida sobre ela, Fe, por um campo elétrico E é dada por força elétrica igual a carga vezes campo elétrico. Observe que tanto a força quanto o campo são vetores. Carga é um escalar. Essa é a força sobre a carga pontual em Newton. Essa é a carga que sofre o efeito do campo elétrico e esse é o campo elétrico. Na nossa área, a unidade utilizada é o volt por metro. O campo elétrico E, em uma dada região do espaço, é determinado pela relação entre uma carga pontual de teste QT e a força elétrica Fe exercida sobre essa carga. Coloque uma carga pontual no espaço, veja qual é a força sobre ela, direção, sentido, modo, e você tem qual é o campo elétrico ali. Volt por metro, força em Newton, carga em Coulomb. Campo elétrico de carga pontual, 1 sobre 4π epsilon, que é F d ao quadrado, a ρ, na direção da fonte. Aí é a força elétrica da onde é derivado o campo elétrico. Essa é uma região do espaço. De repente, surge uma carga. Você coloca uma carga. A carga não pode nascer do nada. Você é colocada ali. Q1. Veja a direção que ela segue, porque ela está submetida a uma força F1. Ora, se temos uma carga e uma força, temos um campo elétrico. Agora temos uma carga negativa Q2. Veja a direção que ela tende a seguir. Menos F2. Temos um campo menos E2. Uma força de repulsão e uma força de atração. Podemos agora caracterizar o valor da força em cada ponto e, a partir daí, determinar qual o valor do campo elétrico em cada ponto. Nós temos a carga, medimos a força, temos o campo. Então, agora temos ponto P1 e P2, onde estavam as cargas, e naquele ponto nós sabemos o valor do campo elétrico. Mas e a fonte? Vamos traçar uma linha, porque nós sabemos que a força vai estar entre a linha entre as duas cargas. Estamos supondo apenas uma carga como fonte. Existem casos muito mais complexos na prática. Na nossa segunda carga de atração, traçamos uma outra linha. Observe a intersecção entre as duas linhas.
é 1, é 2. Interseção, aí vai estar a carga fonte. Uma carga colocada aí vai empurrar a carga para o campo E1 e vai atrair, puxar o campo menos E2, a carga negativa. P3, então, é o ponto que está a nossa carga de fonte, que está gerando esses campos. Podemos agora, geometricamente, determinar a distância entre ponto P1 e P3 e determinamos assim o valor do campo elétrico nos pontos, a partir da força e da carga. Achamos a fonte e determinamos seu valor pela equação da lei de Coulomb. Considerações. O campo elétrico pode estar no ar, no vácuo, na água, no solo, até mesmo em metais. Você não vê o campo elétrico, mas você pode avaliar, medir e até mesmo perceber, sentir os seus efeitos. Existe um filme com um super-herói cujo poder é invisibilidade. O problema é que ele só fica visível se não tiver ninguém olhando. Os campos elétricos são parecidos, só aparecem quando são testados. Sim, tem exceções, os relâmpagos, por exemplo. E no próximo vídeo, como representamos o efeito do campo elétrico em uma região do espaço? O que é esse efeito à distância? Então, até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.